Quero trazer mais um tema para a gente arrematar o nosso 3 em 1 de 2024. O Superior Tribunal de Justiça concedeu um total de 18.300 habeas corpus neste ano. Destes, pouco mais de 50% foram emitidos a detentos associados a crimes de tráfico de drogas. E aí, os juristas fazem uma análise e eles dizem que esses dados revelam que instâncias inferiores da justiça brasileira frequentemente não seguem os entendimentos que são feitos ali no Superior Tribunal de Justiça. Então, isso contribuiria para uma insegurança jurídica. Segundo o estudo, a concessão de habeas corpus está ligada à falha desses tribunais em aplicar uma jurisprudência correta. O Tribunal de Justiça de São Paulo lidera o ranking de descumprimento dos precedentes do STJ. Corte Paulista originou 8.765 dos 18.300 habeas corpus concedidos no país. A gente está falando de cerca de 47%. E aí, Durso, eu já quero te ouvir sobre esse tema, já que você também é um entendedor, justamente para como que funcionam esses casos em que há uma jurisprudência e um entendimento diferente e se isso, de fato, faz com que a insegurança jurídica prevaleça, porque em determinada instância, você tem uma decisão que é completamente oposta a uma outra, ou que já foi definida, ou que seria tomada numa instância superior. Evandro, com relação ao número que você deu, que grande parte desses habeas corpus são relacionados a tráfico de drogas, isso não é surpresa, até porque a maioria das prisões são relacionadas a esses crimes e o sistema carcerário também tem a maioria de presos relacionados ao tráfico de drogas. Sem dúvida nenhuma, é o maior problema no Brasil com relação à prisão, tá? Mesmo se você olhar outros crimes mais graves, o número é menor. Com relação à jurisprudência, normalmente se segue com mais rigor decisões do Supremo Tribunal Federal, até por questões de repercussão geral. Vale dizer, uma decisão do Supremo tem que ser seguida pelos tribunais inferiores. O STJ não consegue ter esse tipo de determinação. Então a jurisprudência, na verdade, é só uma inspiração. É só para mostrar como os tribunais superiores, o STJ e o Supremo, decidem aquela matéria. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não está obrigado a decidir daquela forma. O que ele tem obrigação é de seguir a lei, mas não a jurisprudência. Como eu disse, a jurisprudência são prudência da justiça, decisões reiteradas no mesmo sentido de ministros do STJ nesse sentido, nessa questão. Então nós temos aí o TJ sendo o tribunal que mais julga diferente. Isso não significa que ele julga errado, significa que ele entende diferente do que os ministros do STJ entendem. Claro que isso gera, e aí você tem absoluta razão, insegurança jurídica, porque como eu vou saber como a justiça entende a interpretação de uma conduta criminosa, de aplicação, por exemplo, nesse caso de habeas corpus, que para a nossa audiência é o famoso remédio heróico, é uma medida que você toma impetra para tentar tirar o indivíduo da cadeia, para tentar retomar sua liberdade por várias questões, porque a sua prisão é desnecessária, porque o caso não deveria ser levá-lo à prisão daquela forma. Então, essa questão gera, sim, insegurança jurídica, como várias outras da justiça brasileira. Nós não temos uma situação em que nós temos uma composição, nós temos, no mesmo sentido, juiz de primeiro grau, desembargadores, ministros, entendendo a interpretação daquela norma. Isso é um problema para nós, que atuamos na advocacia, e para o cidadão, que acha que cada hora é uma história. Poxa, o indivíduo foi solto pelo TJ, depois foi preso de novo pelo STJ. Como que fica tudo isso? Fica uma bagunça. O que você acha, Piperno? O que foi? Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Ô, Durso, e como fica a questão, então, por exemplo, da súmula vinculante? Então, Piperno, a súmula vinculante é uma ideia lá atrás que tentaram emplacar, isso na época que meu pai estava dando aula no começo da faculdade, que quando o Supremo entendesse uma questão, seria uma súmula vinculante, vale dizer, ninguém poderia decidir diferente, mas isso não prosperou, não tem hoje nenhuma súmula vinculante em vigor no país. Nós temos julgamentos do Supremo que são diretrizes para os tribunais inferiores, nós temos os precedentes, nós temos a doutrina, temos a jurisprudência e temos a própria lei. A súmula vinculante foi
foi uma ideia que tentou se aplicar, mas eu também sou radicalmente contra, porque você não pode ter uma interpretação de um órgão que ingesse todo o tribunal. Cada caso é um caso, Piperno. Muitas vezes um caso em primeiro grau ou em caso num tribunal, os embargadores ali num voto colegiado vão interpretar a causa em si, e aí precisa ter sensibilidade. A lei, ela tem que ser bastante rigorosa no princípio da legalidade, né? Aplicar o que está previsto em lei, mas não dá para engessar com interpretações de alguns poucos ministros ou com a própria jurisprudência. Interessante, Durso. Eu quero te ouvir também, Gustavo Segré. Quando a gente vê 18.300 detentos libertos e a 50%, segundo ouvi de você, são vinculados com o narcotráfico, a sensação é ruim, não é uma sensação legal. Se fosse, sei lá, pessoas que de repente cometeram algum furto, o que não justifica, não tem justificativo. Se você tem valores, teve uma boa educação, a necessidade não é justificativa para cometer ilícitos e muito menos somos vítimas da sociedade, como muitos dos bandidos atribuem a sua falência de valores para justificar os seus atos. Mas é a lei, é o que tem na lei, é o que está escrito na lei, e eu tenho certeza que muita gente que poderia ter também sido liberada está passando hoje o 31, o último dia do ano, sozinha numa prisão por ter cometido coisas muito menores que estar no narcotráfico. Você concorda com essa análise do Segré, hein, Durso? Olha, Evandro, é difícil nós analisarmos, por exemplo, prisões pontualmente com outros casos e determinados crimes. O Brasil, ele realmente concede bastante habeas corpus. Nós temos a audiência de custódia também, que foi uma novidade jurídica que afasta a prisão naquela flagrância, né? O indivíduo vai para uma audiência de custódia para verificar, só que nós tivemos casos muito diferentes no Brasil, né? As questões de 8 de janeiro, crimes novos como golpe de Estado e etc. E aí nós temos dificuldade em comparar, dizendo, mas você tem prisão de crimes brutais que o indivíduo, na verdade, nem está preso e crimes mais leves que o indivíduo está preso. É muito difícil a gente conseguir uniformizar de alguma forma, Evandro, a dizer, não, isso está muito errado. O que eu posso dizer é que tem muita insegurança jurídica, que nós temos divergências absurdas, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem muita culpa nisso, porque entende alguma matéria, como, por exemplo, o início antecipado da execução. Recentemente falou, não, se tem uma decisão condenatória em segundo grau, pode começar a prender. Depois de alguns anos, volta atrás. E sendo que na Constituição está escrito trânsito em julgado para início de prisão. Então, é muito complexo essas questões e a gente tem insegurança jurídica também, graças ao Supremo, mas analisar pontualmente o crime que foi cometido e se aquela prisão é válida ou não, isso é muito difícil para fazer sem analisar os autos e o que ali teria acontecido. Fala, Piperno. Não, eu gostaria de saber, assim, enfim, até uma curiosidade que eu tenho mesmo, o que inspira tantas concessões de habeas corpus para pessoas que respondem a crimes ligados a narcotráfico. Porque o narcotraficante, ele obviamente não é um bandido, um criminoso e tal, que age isoladamente. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ele tem, enfim, ligações, vínculos mais ou menos fortes e tal, com, por exemplo, grandes grupos de crime, do crime organizado. E aí eu queria entender por que mesmo assim tantas pessoas ligadas a esse tipo de crime conseguem, então, essa situação de liberdade, uma vez que esse é um crime que, inclusive, esse é um tema que mais se discute hoje no país quando a gente trata de segurança pública, né? Ô, Durso, você teria resposta para essa dúvida do Piperno? Evandro, eu entendo que a resposta para o Piperno está exatamente na regra ser o cumprimento da execução, a prisão, depois da condenação. E no Brasil nós temos muitas prisões preventivas em execução, né? Nós temos muita gente presa respondendo o processo preso, que são, inclusive, esses membros de organizações criminosas. Por
alguma razão, quando chega um recurso ou chega um habeas corpus na mão de algum desembargador, de algum ministro, ele entende que aquela prisão durante o período do processo é desnecessária, uma vez que não se sustentam os elementos da prisão preventiva. Então, se ele está, por exemplo, manipulando provas, se está cometendo outros crimes ou se está reincidindo no próprio crime, e aí o juiz acaba afastando a prisão pelo habeas corpus. Então, eu acredito que o problema, a visão da população dessa questão é porque a maioria dessas prisões que são revogadas são durante o período da prisão preventiva e não de prisão-pena. Diferente da prisão-pena, que o indivíduo cumpre, vai progredindo de regime até ir para o regime aberto. Eu acho que essa seria a sensação do Piperno, dizendo, poxa, mesmo crimes graves, vai pegar um ministro, um juiz que vai entender que ali não há elementos para prisão preventiva, ele volta para a rua, desde que não tenham outros elementos que voltem a corroborar a sua prisão novamente. Aproveitando que nós estamos falando de segurança pública e de crime organizado, tem um relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que mostra que criminosos do Comando Vermelho tentam cercar o complexo de Jericinó, que é um conglomerado de 22 unidades prisionais que fica ali na zona oeste do Rio de Janeiro, para que os bairros próximos haja um cinturão ao redor dessas unidades, justamente porque estão detidos ali os principais chefes do grupo criminoso. Essas áreas são utilizadas para práticas irregulares, a gente está falando de arremesso de drogas, de celulares para dentro das prisões, podem servir como instrumento para facilitar possíveis fugas. O complexo de comunidades que o Comando Vermelho tenta invadir é composto pelo Jardim Bangu, Catiri e Vila Kennedy. E as ações estão gerando pânico entre os moradores da região justamente por causa dos intensos tiroteios que essas ações provocam. Ô Fábio Piperno, como é que você vê mais essa atitude do crime organizado no Rio de Janeiro que parece que deixa as autoridades ali sempre em espera e nunca adiantadas para impedir que novas regiões sejam tomadas por esses integrantes? Não tinha aquela célebre frase atribuída ao rei Luís XV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. No caso do crime lá do Rio de Janeiro, é mais ou menos isso, o Estado sou eu. Sim. Então, olha o tamanho da ousadia. Eles simplesmente, eles se dão aí ao desplante de fazer essa espécie de cinturão em torno de áreas que deveriam, puxa vida, afinal de contas, lá que estão presos, pessoas do maior nível aí de periculosidade. Ou seja, áreas que deveriam isolar essas pessoas e não uni-las ao grupo. Exato, quer dizer, em vez de, das pessoas estarem isoladas aí da sociedade devido aos seus delitos, o seu grau de periculosidade, não. Agora, os seus comparsas consegue, então, isolar a área do resto, do alcance da segurança pública. Isso é uma total inversão não só de valores, mas principalmente de responsabilidades e atribuições. Né? Ô Gustavo Segré, como é que você vê essa incapacidade das autoridades do Rio de Janeiro em lidar com a expansão? Porque a gente não fala só de lidar com postos que já foram ocupados pelo crime organizado, mas também de impedir que novos braços vão se criando, inclusive em torno de áreas que deveriam isolar pessoas que hoje seriam alvos de operações de fuga e que colocam, de certa forma, também essa população cada vez mais ali num canto do qual elas não conseguem sair. Me chama muito a atenção que, sabendo e determinando aonde estão os chefes de quadrilhas, aqueles que controlam o narcotráfico, não dê para fazer nada. Cadê até o próprio Exército, Força de Segurança Nacional, entra, prende quem for que for preciso prender, isola. A gente observa no Rio de Janeiro que se toda a bandidagem, o narcotráfico descesse, por exemplo, para a praia de Copacabana, tomaram a cidade de Rio de Janeiro. Não existe mais. Então o governo faz de conta que é governo, o narcotráfico por algum acordo, provavelmente, ou conveniência, não sei, está permitindo que o governo continue governando, mas quem manda é o narcotráfico. E gostaria de dar um exemplo. Nós falamos agora há pouco, em alguma das reportagens que nós compartilhamos, o caso de duas pessoas. Um era o ex-secretário de Turismo de Bariloche, que entrou por engano através de um aplicativo, um GPS,
numa comunidade e foi morto ou está gravemente ferido. E uma moça que aconteceu a mesma coisa. Tem que mandar o decreto do Lula para esse pessoal, porque eles não se atentaram que primeiro deveria disparar o outro para eles dispararem, conforme o decreto pede para policial. E quando foi feita a audiência de custódia de quem atirou no argentino, ele não ficou preso, não. O juiz entendeu que não era prioridade. Matar alguém não é prioridade, atirar contra a vida de alguém não é prioridade, então liberou o cara. Isso é justiça? A falta de segurança é sentida em todos os lugares. A gente anda pela rua aqui no Rio de Janeiro e você, por cada quarteirão que anda, vem um cara que fala: guarda o celular, coloca a bolsa. Estamos livres, porém retidos na segurança que os bandidos ousaram colocar no governo. E o governo não pode fazer nada ou não quer fazer nada, eu não sei. Mas essa situação que você mostra claramente que a bandidagem está ocupando espaço e o governo não faz nada. E não estou me referindo ao governo nacional, estadual, da prefeitura. Eu não sei, os três juntos. Mas não é possível que todo mundo sabe aonde que está o bandido e o bandido continua estando onde todo mundo que está o bandido. Então tem alguma coisa errada. Piperno, dá para determinar? O governo não quer ou não pode? Não, isso aí, mas eu repito isso toda hora aqui. Não vi nada minimamente competente em termos de política de segurança no Brasil até hoje. Nada que tenha me convencido. O Brasil assim, tem algumas ilhas de competência em outras áreas, mas em segurança pública é um zero à esquerda, sempre foi assim. Ou seja, muita gente se aproveita do discurso de maneira intensa durante o período eleitoral, mas ninguém conseguiu até agora estabelecer uma política de Estado voltada para esse tema. De jeito nenhum. Aí o tonto às vezes acredita na política eu prendo e arrebento. Prende e arrebenta coisa nenhuma, tá aí, ó. Quer dizer, aí a gente tem que incluir esquerda, direita. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, é um governo mais à direita. Sim. Enfim, resolve? Não. O Rio de Janeiro já teve governos mais à esquerda. E aí, também teve alguma política de segurança competente? Não. Agora, nesse caso, por exemplo, saber... Porque, veja, o crime, ele não... A gente, às vezes, tem a noção de grupos criminosos que atuam de forma ardilosa, silenciosa. Nesse caso, não. Eles estão praticamente avisando, né? Só faltam publicar em rede social. Olha, eu estou lá tal dia e tal. Então, veja, sabendo que isso pode acontecer, o mínimo, a mais trivial das providências que deveriam ser tomadas seria a de tirar os detentos, aqueles personagens mais perigosos, líderes aí de facções e tal, e realocá-los em outros presídios em diferentes regiões do país. Presídios federais. Lógico. Durso, o que você acha? Evandro, isso é incompetência absoluta declarada que o Estado está de mãos atadas, né? A gente assume que precisa ter algum tipo de acordo, né, nessas comunidades, não pode mexer muito, porque aí você não tem problema e todo mundo fica feliz. O problema é que o crime é como um câncer. Ele vai ganhando espaço e força. Se você não trata, ele fica mais poderoso e mais problemático. Agora é o que está acontecendo. Eles vão chegando mais próximo do sistema penitenciário. Daqui a pouco eles estão ao redor e aí ninguém mais controla. Nem o agente penitenciário vai conseguir chegar para cumprir ali seu ofício. Então, eles conseguiram criar ilhas de poder que o Estado não entra. Sem autorização, não tem como. Isso já seria um absurdo. Se essas ilhas de poder chegarem até o sistema prisional, aí não tem mais como a gente pensar em justiça nesse país. Ou a gente faz alguma coisa e pelo menos preserva esses ambientes, isolando o crime em áreas que o Estado tem dificuldade de entrar, mas controla a distância, ou se deixar esse câncer crescer, esse país aí não tem jeito, porque a gente não vai ter como controlar a punição das pessoas. Você vai prender, ele sai pela porta dos fundos em alguma comunidade que tem a organização criminosa ali mandando. É absurdo, é o Estado assumindo sua incompetência, como já assumiu lá atrás, quando deixou que essas organizações tomassem contas de comunidades, com milícias, com o crime organizado. Agora, a gente tem que correr atrás do prejuízo e pelo menos colocar um limite no que está acontecendo. Para arrematar essa conversa, eu queria saber a opinião de vocês sobre um efeito colateral que é muito preocupante, justamente
justamente nessas comunidades onde há uma atuação muito forte do crime organizado, que começa a crescer, é a necessidade de operações, que é a possibilidade da morte de pessoas inocentes nessas operações. E eu não estou falando apenas no momento em que o policial atua, mas sim no momento em que há esses tiroteios, as trocas de tiros, seja entre policiais e criminosos, seja entre os próprios criminosos na tentativa de dominar aquela área, ou seja, muitas vezes grupos diferentes que brigam por esse domínio, e de que maneira que, na visão de vocês, é possível que o Estado tome posse do que é seu, ou seja, de garantir a segurança para essas áreas, mas sem que esse efeito colateral não atinja cada vez mais moradores que estão ali, mas que não fazem parte do crime organizado, Piperno? Essas pessoas, eu acho que elas têm que cada vez mais contar com a sorte. Elas não podem mais contar com, ou pelo menos elas podem contar cada vez menos com o aparato do Estado. Elas têm que contar com a sorte. Quer dizer, porque o que a gente sabe é que o crime vai invadir, o crime vai expulsar bandos rivais, e aí as pessoas poderão ser vítimas aí, né? Até mesmo involuntárias, em muitas situações, dessas guerras que são travadas entre diferentes grupos, enfim, diferentes facções. Agora, eu estava aqui, Evandro, imaginando como deve ser o trabalho do agente penitenciário que tem que sair da casa dele para chegar ao local de trabalho, sendo que é possível que no caminho ele vá cruzar com essas pessoas, esses grupos sabem quem são esses agentes. Então, como é que esse cidadão muitas vezes não vai se deixar corromper? Porque, veja, em muitas situações eu tenho a imensa suspeita de que nem se trata de uma questão de caráter. É de chegar para ele o seguinte: ou você aceita entrar nesse jogo, ou você morre, você e sua família. O que você acha, Durso? O Piperno tem razão, né? Se o crime organizado tomar essa proporção, eles conseguem interferir nos agentes públicos por ameaça, coação. Eles simplesmente sequestram a família ali do agente público, não tem o que fazer. Mas, com relação à sua pergunta, Evandro, eu acredito que o Estado, ele tem a capacidade, sim, de retomar espaço, né? Nós vimos, até com um pouco de esperança, aquela história das UPPs no Rio, né? A pacificação das comunidades, que durou por um tempinho. A gente viu, até por imagens do helicóptero, eu lembro bem, assisti ao vivo, os criminosos fugindo lá do morro pelos fundos. Isso foi incrível assistir, na esperança de que ali poderia o Estado retomar o seu poder. Mas durou pouco tempo, porque o Estado tem também problemas internos de corrupção, de milícias, etc. Onde há falta de controle, gera essas anomalias. Então, eu acredito que é possível o Estado retomar esses espaços com um trabalho sério, competente. Eu gosto até de falar, Evandro, tem um documentário sobre uma cidade no México que era a mais violenta do mundo, que é a cidade de Juárez. E essa cidade saiu do top 1 e conseguiu melhorar muito a sua segurança com investimento, com tecnologia, com treinamento, combate à corrupção. Então o Brasil tem jeito. Se conseguiram melhorar a cidade mais violenta do mundo, o Brasil tem jeito. Mas isso é uma política pública de muitos anos, de partidos de oposição que deem continuidade e o combate duro à criminalidade. 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último break, o último intervalo antes do nosso giro final. Espero vocês, até já. Nas outras plataformas seguimos. Para a gente arrematar, Gustavo Segré, você até comentava comigo há pouco sobre a questão relacionada a como esses grupos também ocupam esses espaços de uma maneira tão fácil aí no Rio de Janeiro. É muito simples. Casualmente, sem saber que isso entraria na pauta, hoje conversando com uma pessoa aqui do Rio, explicava como fazem para comprar, o narcotráfico, estou me referindo, comprar propriedades baratas. Todas aquelas que estão vinculadas ou com vista para comunidades que estão controladas pelo narcotráfico, de vez em quando recebem alguma bala perdida por aí, numa parede, numa janela. Qual é a necessidade da pessoa? Sair urgente, evitar que isso possa se transformar numa tragédia para a família. E aí coloca a casa em venda. Ninguém quer comprar, obviamente. Quando vai aí vê que está em linha reta com uma comunidade controlada pelo narcotráfico e que tem restos ou vestígios de balas perdidas ou de ataques a tiros. Então aí vem o narcotráfico e oferece 20% do valor da propriedade. E a pessoa não tem caminho, tem que vender. Então eles compram propriedades muito mais baratas utilizando essa modalidade. Atiram, balas perdidas, tiros em função de que possam ser violentas entre uma quadrilha e outra, ou com a polícia, ou com o que seja,
e a pessoa que mora nesses lugares quer sair urgentemente daí e topa vender a qualquer preço. Essa é a metodologia, falei hoje sobre esse assunto aqui. Interessante, Gustavo Segré. Obrigado aí por trazer essas informações para a gente.